Você chegou lá no escritório com seu amigo e ele perguntou pra você, Yo, what did you do yesterday? How was your day yesterday? E aí, o que você vai responder? Como que você vai responder essa pergunta naquele cafezinho, naquele momento de networking aí que é tão importante? Hello, business people, how are you? I am your teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar, and it's an immense pleasure to have you here in our podcast, Business English do Básico Avançado, o podcast que você aprende Business English do Básico Avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil, prática, para você crescer em sua carreira. Hoje teremos a continuação da minissérie sobre Past Simple, onde nós falaremos, utilizaremos o assunto de rotina para falarmos, para aprendermos, para irmos ainda além no que tange ao aprendizado e à prática sobre o Past Simple. So without further ado, let's get down to business. Antes de te explicar como vai funcionar o nosso episódio, tenho alguns disclaimers para fazer para você. Primeiro, o disclaimer, você viu que fiquei careca, né? Tô usando a roupinha mais bonitinha, né? Brincadeira, esse não é o disclaimer de hoje. Na verdade, o disclaimer é: agora, no segundo semestre de 2025, as matrículas para o meu curso Business English Fluency estão abertas. Nesse curso, você vai ter a oportunidade de explicar, de falar, de praticar, aprender, colocar em prática, falar, conversar diretamente comigo e com uma turma de alunos, mas uma turma bem reduzida, uma turma bem pequenininha. A nossa turma terá no máximo 4 alunos, já temos uma aluna matriculada, então são poucas as vagas aí, literalmente, para você colocar o seu Business English em prática, tá legal? Uma oportunidade incrível, super em conta. Você, além de ter as aulas do curso comigo e com os demais alunos, você também tem acesso à minha plataforma de estudos. Nessa plataforma tem 5 cursos para você, tem aulas extras, enfim, tem acesso ao meu livro também, sem contar que as apostilas são dadas a você de forma gratuita, então não tem taxa de inscrição, não tem nada disso, é somente a mensalidade. E se você quer aproveitar essa oportunidade para colocar o Business English em prática, porque é aquilo que eu sempre falo e falei lá no segundo episódio, se não estiver enganado. No contexto de Business English, nós utilizamos o inglês como uma ponte, né? Como uma ponte para você resolver problemas, pensar criticamente, se comunicar, exercer liderança, participar de reuniões, participar de job interviews, etc. Então é o que eu sempre falo para os meus alunos. O inglês é uma ponte para que você consiga desenvolver-se, bem como desenvolver os seus soft skills, para daí então conseguir colocar em prática no dia a dia, no seu trabalho ou numa viagem, etc. Porque, querendo ou não, a gente acaba aprendendo tudo isso aqui e colocando em prática, né? Seja no ambiente de trabalho ou fora dele. Com certeza absoluta, eu sei que o Business English é uma prioridade para você, senão você não estaria me escutando. Agora, se você quer colocar em prática, falar, né, ir ainda mais além, por favor, me procure no Instagram, @teacherbrunoaguiar, e eu passarei as demais informações para você, tá legal? Cara, 5 cursos gratuitos, material gratuito, aulas ao vivo, diretamente comigo, turma reduzida, pô, oportunidade incrível para você continuar crescendo ainda mais na sua carreira, maravilha? Como vai funcionar esse episódio, então? No episódio anterior eu comentei que esse aqui será uma minissérie sobre o Past Simple, onde eu abordarei vários assuntos diferentes que rodeiam o Past Simple. Hoje nós faremos um paralelo com o episódio 21. Lá no episódio 21, nós aprendemos como falar a nossa rotina, as nossas atividades pessoais e profissionais utilizando o Simple Present. Hoje nós falaremos também sobre a nossa rotina pessoal e profissional utilizando o Past Simple. Então eu vou sempre fazer um paralelo com aquele episódio, né, com o episódio 21. E obviamente você sabe que aqui no nosso podcast é cultural, já faz parte da nossa filosofia, da nossa cultura, em ter momentos de prática, né? Não é só ficar escutando e anotando. E aqui a gente traz o contexto para você ver como a coisa realmente é utilizada na prática. Trarei aqui para você um vídeo, um áudio, né, para que você veja tudo isso sendo colocado em prática. Na primeira parte do nosso episódio, o que nós vamos fazer então? Eu vou colocar parte do episódio 21 aqui para você, o videozinho que nós utilizamos para aprender o Present Simple. Eu vou colocando ele parte por parte, e aí eu vou pausar ele. Vou falar, olha só, ela falou tal coisa, agora transformando para o passado simples, a gente vai fazer isso aqui, tá legal? E aí eu vou tendo oportunidades de falar para você variações, conjugações, como seria, como não seria, o porquê que é assim, porquê que é assado, ok?
I'm the marketing manager for a company that sells cosmetics, and I'm going to describe my daily work routine for you. My job is very varied, so there's no such thing as a typical day, but there are certain things that happen on a regular basis. I usually arrive at work at around 8:30. The first thing I always do is check my email and answer any important messages. My inbox is frequently full. Então, ó, depois da pequena introdução, que ela fala Hello, I'm a marketing manager for a company that sells cosmetics, etc. Ela começa a falar um pouquinho sobre a rotina dela, né? Então, e o primeiro parágrafozinho da rotina dela é assim, ó. I usually arrive at work at around 8:30. The first thing I always do is check my email and answer any important messages. My inbox is frequently full. Então, vamos transformar isso aqui para o passado? Como nós transformaríamos isso? Muito simples, a gente vai pegar os verbos e colocar eles no passado. E obviamente que as palavras, por exemplo, usually, always, frequently, a gente vai ter que dar uma modificada aí, né? Então vamos supor que nós estamos respondendo uma pergunta, né, para um entrevistador, What did you do yesterday? Yesterday, então a gente vai tirar o usually ali, ó. Yesterday I arrived, lembra que não era arrived, I arrived at work at around 8:30. The first thing the first thing I did, a gente precisa trocar o do pro passado, né? Que é o did, is check my email and answer any important messages. And answered. The first thing I did was, I checked my email and answered some important messages. My inbox was full. My inbox was full. Então você viu ali que nós utilizamos o verbo arrived, did, checked, answered. Olha a pronúncia do ed ali, né? Super importante, tá? Não é answered, checked, né? Vamos sempre ressaltar isso aqui para você. E na última sentençazinha ela falou assim, ó, my inbox was full. Na verdade, ela falou, my inbox is frequently full, mas nós trocamos para my inbox was full. Então veja que o passado do verbo to be, né, que é o is ali, né, é o was. Was. Pro he, she, it and I. I, he, she and it, a gente vai falar I was, she was, he was, it was. No caso, como o inbox é o it, então a gente utiliza o was, alright? Agora, se fosse you, we and they, o plural, nós utilizaríamos a palavra were. Were. Então, o verbo to be ele tem duas conjugações no passado, was and were, ok? Dito isso, vamos para a segunda partezinha. I also listen to my voicemail. We have clients all over the world, and they sometimes leave messages overnight. On Monday morning, I generally have a meeting with the other members of my product marketing team. Então, ó, ela falou assim, ó, I also listen to my voicemail. Então, aqui, vamos falar. I also listened to my voicemail. Aí aqui, na sentença seguinte, a gente não precisa traduzir nem transformar no passado, porque ela está falando de uma situação real, né? We have clients all over the world and they sometimes leave messages overnight. Beleza. A gente tem clientes no mundo todo e eles deixam mensagens durante a noite, né? On Monday morning, aí agora vamos falando lá da segunda-feira passada, né? De manhã. I had a meeting, que é o passado do verbo have. I had a meeting with the other members of my product marketing team. That's it. I had a meeting. That's it. Have a meeting. Ou a gente poderia até utilizar o verbo attend, né? Que é um outro verbo para conectar com a palavra meeting. Então, I had a meeting or I attended a meeting. Lembrando que o verbo attend não é atender de fato, como aqui no português, né? Mas é participar de uma reunião, no nosso caso aqui, ok? Terceira partezinha, vamos lá. We discuss ongoing projects and fixed deadlines. The meeting normally lasts about an hour and rarely goes beyond that. Most days, I have a coffee break at around 10:30. It's a good opportunity to talk with my colleagues from other departments. I often discover an important piece of information. Na terceira partezinha, ela falou assim, então, ó, we discuss ongoing projects and fixed deadlines. The meeting normally lasts about an hour and rarely goes beyond that. Most days, I have a coffee break at around 10:30. It's a good opportunity to talk with my colleagues from other departments. I often discover an important piece of information. Maravilha. Vamos transformar isso aqui no passado, então? Ó,
We discussed ongoing projects and fixed deadlines. Fixed deadlines. Só ressaltando aqui uma pronúncia para que você sempre fique consciente aí. A letra X, aqui no, em inglês a gente fala X, né? Como você pode perceber, é como se a letra X tivesse um E, um K e um S, né? X, literalmente. Então, toda vez que você for falar, né, alguma coisa, alguma palavra que tenha a palavra X em inglês, você vai sempre tentar pronunciar X, né? Então, aqui, ó, no nosso caso, a palavra fix é fixed, fixed, fixed. Tá vendo? É como se tivesse o K, o S, o E e o D. Fixed. Aí aqui ela fala, ó, the meeting normally lasts. A palavra last pode significar último, mas nesse caso aqui ela está sendo utilizada como um verbo, né? Como eu sei que está sendo utilizado como verbo? Porque a gente tem ali, ó, the meeting, tá vendo? Que é o sujeito. E depois tem o verbo, depois do sujeito vem o verbo, né? Então vamos transformar o verbo last no passado. The meeting lasted about an hour. Fala assim, ó, most days I have a coffee break at around 10:30. Então aqui eu posso tirar o most days, né? Porque é a maioria dos dias. Já que a gente está falando do passado, vamos falar assim. After that, I had a coffee break at around 10:30. After that, I had a coffee break. Eu tive, né, a coffee break. That's it. It was, vamos transformar o verbo to be também para o passado. It was a good opportunity to talk with my colleagues from other departments. I discovered some important piece of information. Beleza, maravilha? That's it. Por o nosso episódio não ficar tão longo, eu vou pausar aqui. Agora, pausar, né, essa atividade aqui. Agora, sugiro que você continue fazendo isso. Vá lá no episódio 21 e até é uma boa prática para você, né, para você revisar, tanto fixar quanto praticar, né? Revisar o present simple e praticar o passado. Vá lá no episódio 21, escute ele por inteiro, tá? E aí pegue os verbos ali e vai tentando transformar. Na verdade, você pode fazer isso não só com o episódio 21, como os demais episódios também, né? Uma prática muito corriqueira que eu costumava fazer e até hoje em dia faço é sempre que eu escuto alguma coisa, algum vocabulário, ou eu quero falar alguma coisa, né, eu vou pensando, né? Então eu vou imaginando tal coisa e falando comigo mesmo. E você pode fazer a mesma coisa. Vai lá, escuta, né? E tenta ir fazendo isso com você mesmo, tá legal? Agora vamos para a segunda parte do nosso episódio, onde novamente teremos um videozinho, só que dessa vez um pouquinho diferente, alright? Na segunda parte, você vai escutar uma entrevista, onde a Julie estará entrevistando o Bob. E o Bob vai falar toda a rotina dele, desde que ele acorda, né, até o que ele fez ali no trabalho e depois do trabalho também. Obviamente que ele utilizará bastante verbos no passado, né? Agora, algo que eu quero ensinar aqui para você, que nós não falamos lá no nosso primeiro episódio da minissérie do Past Simple, é como fazer as perguntas no Simple Past ou no Past Simple. Então você já sabe que para conjugar de forma afirmativa, basta você colocar o ed ou utilizar a segunda coluna dos verbos irregulares, simples assim, e você tem ali o verbo no past simple, right? Para você fazer uma pergunta ou para você fazer uma forma negativa, o que nós fazemos no português? Nós dizemos, por exemplo, eu fiz ou eu não fiz, certo? Eu não fiz, só coloco o não ali e acabou, na forma negativa. No inglês, não é possível fazer a mesma coisa. Não dá pra gente falar assim, ó, I not did, entendeu? Ou I not made, né? Se formos traduzir ou se traduzirmos literalmente, vai fazer sentido isso que eu tô falando, ó. Traduz aí. I not made. Eu não fiz, certo? Porém, isto está completamente errado. Por quê? Para você transformar uma sentença do passado em negativa, você vai precisar utilizar o auxiliar did. Você vai precisar utilizar o auxiliar did. Eu vou te dar um exemplo. Então, assim, ó, a palavra I worked, a sentença I worked, transformada no passado, ela ficaria I didn't work. Tá vendo que eu utilizei o did? Eu utilizei o not. E aí,
O verbo worked, que estava na afirmativa, eu tirei o ed. Vou repetir, ó. Eu tirei o ed. Então, a sentença de I worked yesterday ficou I didn't work. Por que que eu tirei o ed? Por quê? Porque o auxiliar did já representa o passado. Então, eu não preciso utilizar uma coisa que representa o passado e também utilizar o ed no final do verbo work. Sacou? Então, ó. I worked yesterday. I didn't work yesterday. E aí, para a gente fazer uma pergunta, eu vou utilizar esse mesmo auxiliar. E vou utilizar essa mesma regra de não ter duas coisas que representam o passado. Então, em vez de perguntar assim, ó, You worked yesterday? You worked yesterday? Porque aqui no português, para fazer uma pergunta, a gente só muda a entonação, né? Ó, You worked yesterday. Você trabalhou ontem. Agora, se eu fizer assim, ó, You worked yesterday? Tá vendo? Mudei a entonação, já parece uma pergunta, já soa uma pergunta. No inglês, não. No inglês, você também precisa utilizar o auxiliar did. Então vai ficar assim, ó. Did you work? Aí mais uma vez eu tiro o ed. Did you work yesterday? Ag- Sacou? Agora vamos ver como fica. Afirmativa, negativa e questão. A afirmativa. You worked yesterday. Negativa. You didn't work yesterday. Tirei o ed. Question. Did you work yesterday? Sacou? Por que que eu tô te explicando tudo isso? Porque aqui, neste videozinho, a Julie vai perguntar lá pro Bob. Hey Bob, what did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do? Então, o did ela tá utilizando ali para perguntar o passado, né? You do é o verbo fazer. Então, o que você fez ontem? What did you do yesterday? That's it. Simple like that, ok? Então, agora, vamos escutar esse vídeo, vamos escutar essa entrevista. E aí, depois, eu volto aqui para te explicar alguns outros detalhes. This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great. What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Vamos rever a rotina do Bob, então, juntos? Então, a Julie perguntou para ele, What did you do yesterday? E o Bob falou, bom, yesterday I woke up early, early que é cedo, because I like to exercise before work. I left home, left que é o passado do verbo leave, eu deixei, eu saí. And walked to the gym. Ah, vale relembrar, né, ou ressaltar que left também significa esquerda, tá legal? Então tem essas duas utilizações aí. Como que você vai saber qual que é qual? Contexto, alright? Beleza. Aí ele falou assim, ó, I usually ride the... Não, aí ele fala, Once I arrived at the gym, assim que eu cheguei na academia, I stretched. Stretch é o verbo alongar. Na verdade, stretch é esticar, mas nesse contexto é alongar. Então, I stretched and did some cardio. E fiz cardio. To warm up, para aquecer. Aí ela pergunta, né? A Julie perguntou, What cardio did you do? Olha lá, ó, a pergunta de novo. I usually ride the stationary bike. Mas nesse caso aqui ele tá falando, I jogged for 20 minutes. Jog é fazer um Cooper, né? Uma corridinha bem devagar. Então você deve saber utilizar o verbo run, né? Como correr. Entretanto, você também tem essa possibilidade aqui, que é o jogged, alright? Then I lifted. I lifted weights. Lifted weights. O verbo lift é levantar, que também significa elevador na Europa. Lift.
significa elevador também, né, no inglês europeu. I lifted weights. Eu levantei peso por 1 hora. E aí ele termina falando, ó, yesterday was an arm day. Yesterday was. Ontem foi. Inclusive expliquei isso aqui pra você também, ó, é o passado do verbo to be é o was, para o he, she, it e o I. E aí ele fala, aí a Julie pegou e falou, I hate those, né? Eu odeio isso. Aí a Julie pergunta, what did you do after you finished your workout? O que você fez depois que você terminou? Explica. I finished at 8:30 and I went straight to work. I went straight. Straight é direto. I went straight to work. I had meetings, que já expliquei aqui pra você, and worked on a project during the afternoon. Aí ela pega e fala, wow, it sounds like you were very busy. Parece que você, ou soa, it sounds like, que é tipo, parece que você estava bem ocupado. Olha lá o passado do verbo to be, ó. You were very busy. E aí ela pergunta, what time did you finish work? Aí ele fala, I finished work at my normal time around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. Olha lá o had novamente, né? O passado do verbo have. E depois ele fala, I had steak and she had pasta. Vale ressaltar, eu não sei se eu já falei isso aqui para você, mas o verbo have, ele pode ser utilizado junto com, né? Ele pode ser combinado ou acoplado junto com refeições. Por exemplo, breakfast, lunch, dinner, né? E aí ele geralmente tem a tradução de tipo eu comi, ao invés de ter de fato, né? Então aqui ele quer falar, eu comi um bife, né? E ela, ou carne, proteína, e ela pasta. Alright? Belezinha. E para finalizar, ele fala, ó, I got home. I got home. Cheguei em casa. I got home 8 o'clock and watched TV for a while. I was exhausted. I was exhausted. Eu estava, lá o passado do verbo to be. I was exhausted. And I actually fell asleep. Fell asleep é eu acabei dormindo. Fell asleep. Fell, que é o passado do verbo fall, né? Fell asleep on the couch. No sofá. Aí a Julie termina falando, nice, nice, thanks for your time. Já fizemos a absorção, agora chegou a hora da prática. E o que é essa prática? Bom, você tem que escrever aí o seu texto para que você ensine o seu cérebro, para que você mostre ao seu cérebro o caminho que ele deve seguir, o caminho que ele deve passar por, para que ele vá conectando os neurônios e consiga futuramente responder a pergunta What did you do yesterday? Quando você chegar lá no cafezinho, seu amigo, sua amiga perguntar, oh, e aí? What did you do yesterday? How was your day yesterday? Did you have a good day yesterday? Várias formas de fazer a mesma pergunta, né? De questionar você sobre o seu último dia, né? Ou seus últimos dias. E aí, então, você tendo já se preparado, se antecipado, pensado nisso com antecedência, você vai conseguir responder. So the question for you is, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Então, agora, a partir de agora, pause esse episódio. Se você tá dentro do carro, se você tá tomando banho, ou se você tá na academia, ou se você tá lavando louça, no problems, I super understand, you know. Just keep up with your activity, continue a sua atividade. Porém, quando você chegar na sua casa, ou se você, né, não estiver fazendo outra coisa enquanto tá me escutando, né, pause isso aqui, pause esse episódio e escreva no papel What did you do yesterday? What did you do yesterday? Tenta colocar, né, um parágrafo, talvez, ou alguma sentença sobre ontem, alguma sentença sobre 2 dias atrás, alguma sentença sobre o final de semana, né? Porque assim você também vai ensinando o seu cérebro, né, que existem vários verbos além do só o had, went, exercised, spoke, listened, sacou? Porque senão você fica ali na rotina é uma coisa muito igual, né? Então, é sempre legal que você vá utilizando verbos diferentes também. E até por isso, eu estou aqui trazendo para você vários ambientes diferentes, né, vários contextos diferentes que rodeiam, ou que podem rodear, ou que podem ser utilizados com o past simple, para que você expanda a sua base de vocabulário, né? Bem como sua base de verbo, né, e consiga utilizar aí para formular as suas sentenças, para formar o seu parágrafo e se antecipar, alright? Então lembra que eu comentei com você nesse episódio?
O terceiro pilar da nossa metodologia, da metodologia Teacher Bruno Aguiar, é o ciclo do aprendizado efetivo. E o ciclo do aprendizado efetivo ele possui 3 passos. Captação, né, ou absorção, e depois a prática. E nós estamos nesse momento, no momento da prática. Você já escutou, né, já assistiu, já escutou de novo, já expliquei para você. Agora você tem que colocar em prática. E no próximo episódio, eu vou começar ele perguntando: e aí, what did you do yesterday? Ou, na verdade, a partir de agora, né? Já que vamos supor que você tenha pausado isso aqui, né? E colocado aí um tempo para você escrever o seu texto, o seu parágrafo, e você escreveu. Agora eu pergunto para você: what did you do yesterday? Oh, that was a really nice day. Tell me more about your day. Did you work a lot? E aqui vai um outro parênteses, né? Veja que você vai escrever aí um parágrafo retilíneo, bonitinho, né? Mas na hora do vamos ver, no tete a tete, pode ser que a pessoa faça uma outra pergunta enquanto você tá falando. Oh, did you have a good day? Oh, really? You exercised a lot. Where did you go? E aí? Sacou? Então, por isso, sempre que você estiver escrevendo, ou na verdade, uma coisa que eu sempre faço quando eu estou escrevendo, inclusive escrevendo os episódios do podcast, né, do nosso podcast aqui, eu sempre me pergunto, poxa, o que eles vão perguntar? O que eles vão perguntar? Quais podem ser as dúvidas deles, né? O que o meu ouvinte está pensando ou pode pensar com essa comunicação aqui? O que eu tenho que falar? O que eu posso falar? O que ele quer saber? Sacou? Então, olha só o quanto de coisa o seu cérebro tem que pensar ou tem que ter em mente enquanto você está comunicando com alguém. Por isso, eu sou super a favor e um baita incentivador da escrita. Eu sou um escritor assíduo, eu amo escrever, e até eu descobrir que a minha produção de conteúdo precisava da escrita, né? Precisava passar antes por um momento de escrita, eu sofri bastante, né? Como você pode ver, tem vários cadernos aqui, né? Escrevo tudo, né? Tudo, documento tudo. Inclusive tem um diário para minha filha, você já escutou aqui também. Já trouxe aqui, né, um pedacinho do diário para você, uma carta desse diário. Mas eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não escrevia nada. E depois que eu comecei a escrever, é que eu comecei a me achar, entendeu? Então, sou um baita incentivador da escrita. Escreva para você ensinar o seu cérebro Neural Pathway of Learning. O caminho que os seus neurônios têm que seguir para formular o aprendizado, para aprender. Alright? Finalizamos então o segundo episódio da nossa minissérie Past Simple. Com certeza absoluta, estamos caminhando cada vez mais, melhor e mais perto do Intermediate Level. Já coloque na sua agenda para você não perder o próximo episódio. Indique para uma amiga, compartilhe isso aqui com alguém, né? Porque com certeza absoluta pode ajudar essa pessoa a crescer na carreira, assim como você já está crescendo. Ressaltando que estamos com as matrículas abertas para a nossa turma de Business English Fluency, tá legal? Agora no segundo semestre de 2025, então não perca essa oportunidade de você estudar, cara, ter vários benefícios, né, por um valor muito acessível, mas muito, até que assim, irrisório, né? E não deixe de avaliar o nosso episódio aqui no Spotify, né? Assim que você abrir ali o nosso canal no Spotify, tem ali um momento para você colocar as suas estrelinhas. Coloque lá as suas estrelinhas, avalie o nosso episódio. Ficarei imensamente grato em receber o seu feedback, ok? Qualquer coisa, tamo lá no @teacherbrunoaguiar. Thank you very much and I'll see you in the next episode.